Olá, boa noite, espero que estejam todos bem. Já estamos no domingo, início de semana. Espero que tenham uma semana muito abençoada e sempre na presença do Senhor. Vamos então para o novo capítulo do Caminho para a Esperança, que se chama Entrega Total, e diz assim: a promessa de Deus é: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. O coração deve ser todo entregue a Deus, caso contrário, não é possível operar-se em nós a mudança pela qual seremos restaurados à semelhança com Ele. Por natureza, estamos afastados de Deus e o Espírito Santo descreve a nossa condição em palavras como estas: mortos em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, não há nele coisa sã. Isaías capítulo 1, versículo 5 e 6. Feitos cativos por ele, o diabo, para cumprirem a sua vontade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. Deus deseja curar-nos, libertar-nos, mas uma vez que isto requer uma inteira transformação, uma renovação de toda a nossa natureza, precisamos de nos render completamente a Ele. A luta contra o eu é a maior batalha a travar. A entrega do eu, submetendo tudo à vontade de Deus, requer um combate, mas a alma deve submeter-se a Deus antes de poder ser renovada em santidade. O governo de Deus não está fundado, como Satanás gostaria de fazer parecer, sobre uma submissão cega, um controlo irrazoável. Ele apela ao intelecto e à consciência. Vinde então e ergui-me, é o convite do Criador aos seres que Ele criou. Isaías capítulo 1, versículo 18. Deus não força a vontade das suas criaturas. Ele não pode aceitar uma homenagem que não seja dada voluntária e inteligentemente. Uma mera submissão forçada impediria todo o desenvolvimento real da mente e do caráter. Faria do homem um mero autómato. Não é esse o propósito do Criador. Ele deseja que o homem, a obra-prima do seu poder criador, atinja o mais elevado grau de desenvolvimento possível. Ele coloca perante nós a felicidade a que nos quer conduzir mediante a sua graça. Ele convida-nos a entregar-nos a nós mesmos a Ele, para que Ele possa fazer em nós a sua vontade. Resta-nos escolher se queremos ser libertados da escravidão do pecado para participarmos da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Está tudo dito aqui, mas o que é que eu posso dizer disto? Posso dizer que Deus é misericordioso, bondoso e ama-nos profundamente, mas Ele quer que nós decidimos pelas nossas mentes, pela nossa inteligência. Ele não nos quer obrigar como o diabo nos obriga. Ele quer que nós tenhamos o livre-arbítrio de escolhermos o bem ou o mal. E é assim, isto é aquilo certo. Se não estivermos ao pé de Deus, estamos ao pé do diabo. E isso é um constante dilema que nós temos dia a dia. Porque para estar perto de Deus, eu tenho que orar todos os dias, eu tenho que estudar a Bíblia todos os dias, eu tenho que ler o Trimensário todos os dias, eu tenho que estar culto em relação às coisas de Deus, para que não seja enganado pelo diabo. Ou seja, eu até me posso sentir a pessoa mais crente, eu até posso fazer coisas espetaculares na igreja e ter um departamento que gosto muito e que estou a desenvolver atividades em que entra os membros, mas eu posso não estar ao pé de Deus. Isto são coisas que nós podemos pensar e dizer: não pode ser. Pode. Porque o diabo também sabe atuar, porque o diabo também sabe a Bíblia de cor de frente para trás e de trás para a frente, e ele incentiva-nos a coisas que nós por vezes nem percebemos. Nós podemos estar dentro da igreja a achar que estamos ao lado de Deus e estamos ao lado do diabo. Por isso nós temos que estar muito cuidadosos, muito atentos, muito inteligentes, com a inteligência que Deus nos deu, para sabermos realmente se estamos a fazer isso. Deus só nos diz: nós temos que ser bondosos, misericordiosos, temos que amar o próximo e temos que fazer tudo em prol de Deus. E assim estarás ao pé de Deus.
Mas temos que ter cuidado e temos que ter muita atenção da forma como pensamos em relação a isso. Ao nos entregarmos a Deus, devemos necessariamente abandonar tudo aquilo que nos separa dele. Por isso, o Salvador diz: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículo 33. Tudo aquilo que afastar o coração de Deus precisa de ser abandonado. Mamon é o ídolo de muitos. O amor ao dinheiro, o desejo de riqueza, é a corrente dourada que os prende a Satanás. A reputação e a honra mundana são adoradas por outra classe. A vida de comunidade egoísta e livre de responsabilidades é o ídolo de outros. Mas estes laços escravizadores precisam de ser quebrados. Não podemos ser metade do Senhor e metade do mundo. Não somos filhos de Deus, a menos que o sejamos inteiramente. Há aqueles que dizem servir a Deus enquanto confiam nos seus próprios esforços para obedecer à sua lei, formar um caráter reto e assegurar a salvação. Os seus corações não são tocados por nenhum sentimento profundo do amor de Cristo. Procuram realizar os deveres da vida cristã como sendo aquilo que Deus requer deles a fim de ganharem o céu. Tal religião não vale nada. Quando Cristo habita no coração, este será de tal maneira cheio do seu amor, da alegria da comunhão com ele, que se apegará a ele e ao contemplá-lo, o eu será esquecido. O amor a Cristo será a fonte de inspiração para a ação. Aqueles que sentem um amor transformador de Deus não perguntam quão pouco podem dar para preencherem os requisitos de Deus. Não desejam o padrão mais baixo, mas desejam uma perfeita conformidade com a vontade do seu Redentor. Com a resolução enérgica, deixam tudo e manifestam um interesse proporcional ao valor do objeto que procuram. Uma profissão de fé em Cristo, sem este amor profundo, é mera conversa, formalismo insípido e trabalho penoso e ingrato. Deixem-me só vos dizer uma coisa. Até a mais pequenina coisa nos pode afastar de Deus. Nós andamos aqui na Terra e gostamos de tudo do melhor. Uma boa casa, um bom carro, gostamos de ganhar bem para ir em viagens, para termos a despensa cheia, para fazermos coisas diferentes, mas vou-vos dizer uma coisa. Eu até posso ajudar o meu irmão, eu até posso comprar coisas para o meu irmão daqui do lado. Mas se eu adorar tudo o que esteja em meu redor, acima de Deus, eu não estou ao pé de Deus. Eu posso ajudar o meu irmão, não é? E sentir que eu tenho que ter um bom trabalho, com muito dinheiro para eu fazer as coisas que eu mais gosto, como viagens, por exemplo. Eu estou a pôr tudo acima de Deus e eu aí não estou ao pé de Deus. Por isso nós temos que ter muito cuidado da forma como nós estamos a viver a nossa vida, a pôr tudo à frente de Deus. Nós temos que ser humildes. Nós temos que nos sentir como, entre aspas, um sem-abrigo. Ou seja, sentir que eu não tenho nada, mas eu vou conseguir tudo com o apoio de Deus. É Deus que eu tenho que pôr à frente e é Deus que me vai conduzir pelo caminho que Ele quer, não o caminho que eu quero. É assim que nós vamos dar direito a Deus comandar a nossa vida. E é agora, neste momento, se te sentes assim, constrangido porque estás a pôr alguma coisa à frente de Deus, ainda estás a tempo. Jesus ainda não voltou e ainda vai demorar algum tempo, mas Jesus vai voltar e Ele quer que tu vás para o céu com Ele. Por isso aproveita estes momentos que ainda tens para estar ao pé de Deus e aproveita para seres humilde, misericordioso, ajudares o próximo, não pensares das coisas fúteis que tens na vida, mas pensares na glória em que vais ter um dia no céu com Jesus, daquilo que tu vais viver, em que não vai haver pecado, em que só vai haver coisas boas, e que tu vais viver uma vida sã, sem maldade alguma. Ficamos por aqui, meus amigos.
Espero que tenham gostado e tenham uma ótima noite, sempre na companhia do Senhor. Amém.